que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é um pastor? Ou os auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire-as e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com o propósito de amar a Deus e aos outros. A igreja é você em uma missão de ligar o que não está ligado e juntos crescermos em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano simples, de estarmos ligados a Deus em serviço, de liderar um pequeno grupo na comunidade, de viver usando seus dons e paixões, passar sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que fazemos na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para sermos isto. O que é a igreja? A igreja é você. Bom, irmãos, esse é o vídeo que nos fala sobre o que é a igreja. E a igreja é o tema da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração e das mensagens que nós vamos pregar até o término dessa campanha. Então, eu queria que você abrisse, nesta hora, a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 19 até o verso 22. Então, a Bíblia, ela nos apresenta diversas figuras sobre a igreja. E hoje nós vamos ver duas figuras: o edifício de Deus e a noiva de Cristo. Então, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 19, ao verso 22, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Diz assim, ó: portanto, vamos ler aqui para a gente ler todo mundo igual. Dá para enxergar? Não? Não? Então vamos ler na Bíblia, vamos lá. Efésios 2, 19 e 22. Que daí a gente lê todo mundo junto, na mesma tradução, a versão atualizada. Vamos lá? Efésios capítulo 2, do verso 19 até o verso 22. Vamos lá, todos juntos? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui, irmãos, a tradução ela é diferente, não é? Daqui está colocado ali, mas a palavra de Deus nos fala acerca dessa figura do edifício. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 5, a palavra do Senhor diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas,
na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5. Irmãos, eu não entendo muito de construção. Aliás, male eu já fiz, como diz a turma aqui do Vale do Ribeira, male, eu sei fazer uma massa, né? Jogar um cimento lá e mexer e fazer né? Mas eu não entendo de construção, mas eu sei um pouco que para que a gente tenha um prédio, um edifício firme, forte, é preciso que tenhamos um alicerce bom. É necessário que o alicerce esteja firme. É isso? Então, por isso que a palavra de Deus fala dos dois fundamentos. Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, fala dos dois fundamentos. Aquele que edificou a sua casa na rocha e aquele que edificou a sua casa na areia. Não é? Qual a diferença? A diferença foi quando veio os ventos, as tempestades. Não é? A casa que estava firmada na rocha, ela permaneceu firme, inabalável. Mas a casa que estava construída na areia, ela foi derrubada, e aí foi grande a sua ruína. Então, é necessário que tenhamos um bom alicerce, um alicerce firme. Então, toda a construção ela é formada sobre um lugar forte, sobre um lugar firme. Nós chamamos de alicerce. É a base para que o edifício, então, se forme de forma segura e não caia. Para que ele possa resistir a todas as intempéries, todas as dificuldades, os ventos, enfim. É necessário que o alicerce seja firme. Na comparação da igreja, nós temos dois componentes deste alicerce. O primeiro, que a palavra de Deus nos ensina, é Cristo, a pedra angular. Jesus Cristo é essa pedra. Ele é a base sobre a qual a igreja, como edifício de Deus, ela é formada. A igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Qualquer outro fundamento, ele não resiste. Qualquer outro fundamento, se a igreja não estiver alicerçada em Jesus Cristo, ela está fadada ao fracasso. Se Cristo não for o alicerce, se não for a base, a igreja está alicerçada em algo que é frágil, fraco, porque a igreja precisa estar alicerçada, baseada em Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Cristo é o alicerce firme, ele é a rocha, ele é a pedra da esquina. Portanto, que bênção é saber que a igreja está firmada na rocha, que é Cristo. Bom, também está fundamentada dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos e profetas. Sobre a pedra básica vem o fundamento, então, dos apóstolos e profetas. Os apóstolos eles receberam o ensino básico do Senhor Jesus. E esses apóstolos eles foram responsabilizados de passar adiante estes princípios. Os profetas foram aqueles que trouxeram toda a revelação e as promessas de Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, toda essa tradição dos apóstolos, ela é importante para a edificação da igreja também. Por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 47, diz que aquela igreja perseverava na doutrina. Que doutrina era essa? Tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou, a igreja, então, ela perseverava. Os apóstolos davam continuidade ao ministério de Cristo. Nós, os membros da igreja, nós somos as pedras vivas, como nós lemos no texto, nosso texto base, os membros da igreja são pedras vivas. Então, sobre o alicerce são colocadas pedras que vai formar, então, o edifício. O apóstolo Pedro chama os membros da igreja de pedras vivas, que são ligados por uma argamassa toda especial, composta pela unidade do Espírito Santo e o amor de Deus. Então,
é essa argamassa que nós chamamos, entendemos que é o Espírito Santo e o amor de Cristo em nossos corações que nos une como pedras vivas que formam então assim o edifício. Cristo é base, ele é o alicerce, né? A doutrina dos apóstolos, a teologia, ela também ela faz parte deste fundamento também. E aí nós, como pedras vivas, unidos pela graça, pelo amor de Cristo e através do Espírito Santo, nós estamos em comunhão uns com os outros, nos unimos uns aos outros. E esse edifício está sendo formado a cada momento. Cada pessoa que se converte, cada pessoa que reconhece o seu pecado, que se arrepende, recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, faz parte também desse edifício. Ele vai se formando a cada dia, a cada momento. Há alguém que se converte, que recebe Jesus. Que figura extraordinária essa figura do edifício de Deus, que mostra Cristo como a base, como o alicerce firme. Olha, se Cristo ele não é o alicerce da sua vida, meu irmão, se a sua base, a sua casa, a sua vida não está firmada em Cristo, nós não temos firmeza e qualquer luta, qualquer dificuldade, nós estamos fadados ao fracasso. Por isso que muita gente, quando vem as lutas, quando vem a dificuldade, não aguenta. Não aguenta. Porque a sua base está em qualquer outra coisa. A sua base pode estar na religião, a sua base pode estar na tradição, a sua base pode estar em qualquer outro lugar. Mas se não tiver em Cristo, nós não ficaremos firmes quando vier as lutas e as tempestades. Portanto, uma pedra viva não pode ficar brigando com outra pedra viva. Uma pedra viva, ela não pode sair da igreja por causa de coisas simples e coisas periféricas, coisas irrelevantes. E aí, meus irmãos, nós vemos que tantas pessoas deixam o evangelho, abandonam a casa de Deus por coisas simples. Não é? Hoje nós vivemos o evangelho que precisamos ter profundidade no nosso relacionamento com Cristo. Nós não podemos viver um evangelho superficial. Eu não posso viver um evangelho simplesmente aquilo que me agrada. Quando não me agrada mais, eu vou embora, eu deixo. Não. As pedras vivas são aquelas que estão firmadas na rocha, que é Cristo. Precisamos viver em comunhão uns com os outros. Terceiro, a igreja é a noiva de Cristo. Este é o outro símbolo. É? A noiva de Cristo. É uma figura bem especial da igreja. É a noiva em preparação para o casamento. O apóstolo Paulo, falando a respeito do relacionamento entre marido e mulher, ele aproveita a ocasião para falar do ministério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, do verso 22 até o verso 32. Efésios, capítulo 5, o verso 22 até o verso 32. Eu vou ler aqui, a versão é um pouco diferente, você pode acompanhar na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É interessante, irmão, que o apóstolo Paulo, ele trata aqui, ele fala da relação de marido e mulher, depois ele compara este relacionamento com Cristo e a igreja. Ele fala que a igreja é a noiva de Cristo. E ele fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E essa submissão ela não é algo imposta. Né? As mulheres não gostam muito que a gente fale desse versículo, né? A mulher tem que ser submissa ao seu marido. É como se fosse alguma imposição, como se ela fosse um capacho do seu marido que só obedecesse ordem. Não é isso. A submissão é em amor, entendendo que o marido é o responsável pelo seu lar, pela sua casa, porque ele é o cabeça do lar. Deus vai cobrar dele. Ele é o sacerdote do lar. E a mulher se submete em amor. Isso não significa que ela é inferior ao marido, de jeito nenhum. Por isso que a Bíblia fala que a mulher ela é auxiliadora, aquela que está ao lado, aquela que o auxilia, a ajudadora. Tá certo? Então, nesse relacionamento do marido e da esposa, aí então o apóstolo Paulo ele faz uma ligação entre Cristo e a igreja. Assim como a mulher deve submeter ao marido, a igreja também deve se submeter a Cristo. Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, o marido também deve dar a sua vida pela esposa. E aí eu me pergunto, o que é mais fácil? A mulher se submeter ao marido ou o marido ter que dar a vida pela sua esposa? Portanto, irmãos, quando a gente vê essa comparação do apóstolo Paulo, nós entendemos um pouco o que significa o nosso relacionamento. Por isso que lá no livro do profeta Oséias, quando Deus fala com relação ao povo de Israel, a questão da infidelidade. E a questão da infidelidade é algo que abomina o coração de Deus. Por isso que quando ele fala da relação no casamento do marido e da mulher, ele fala de uma relação de fidelidade. A igreja deve ser fiel a Cristo, porque Cristo é fiel à igreja. Essa relação de fidelidade, de obediência. Por isso, irmão, nós precisamos entender o relacionamento entre Cristo e a noiva. A igreja se submetendo a Cristo. A igreja verdadeira é aquela que voluntariamente submete ao Senhor. Temos visto muitas pessoas indo à igreja somente para buscar as bênçãos do Senhor, porém, sem nenhum tipo de compromisso. Gente que não quer se submeter ao Senhor. Gente que quer somente as vantagens pessoais, mas não querem obedecer os mandamentos do Senhor. Então tem muita gente que vai na igreja só para servir-se da igreja. Só quer a bênção, não quer nada com o abençoador, não quer nenhum compromisso, não quer obedecer a Deus, não quer se submeter a Deus. A vida cristã é uma vida de lutas, é uma vida de desafios, é uma vida de renúncia, de abnegação. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Quando a gente fala que, olha, o crente precisa orar, que o crente precisa ler a Bíblia, que o crente precisa obedecer a palavra de Deus, muita gente torce o nariz, porque não é fácil obedecer ao Senhor. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil obedecer a palavra de Deus. Mas se você quer ser bem-sucedido, bem-aventurado, nós temos que obedecer ao Senhor. O Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que obedece ao Senhor, que não anda na roda dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esse será bem-aventurado. Tudo o que ele fizer, ele será bem-sucedido, porque ele obedece a Deus. Tem compromisso com Deus, se submete a Deus. Então nós não podemos ser pessoas interesseiras, que buscam a Deus simplesmente por aquilo que Ele tem a oferecer. Nós precisamos nos submeter a Cristo em obediência, em amor. A igreja ela tem o amor de Cristo. A figura do apóstolo Paulo fala que Cristo ele ama a igreja e o marido deve amar a sua esposa. Então nós como igreja nós temos o amor de Cristo. E hoje à tarde
Quem sabe aonde que eu estava hoje às 3 horas da tarde? Quem é que sabe? Lucas sabe, né, Lucas? Quem sabe? Aonde que eu estava 3 horas da tarde hoje? Na casa do seu Salvador. Nós estávamos lá tomando aquela Coca-Cola gelada, comendo um bolinho gostoso. Foi a melhor Coca-Cola que eu tomei na casa do Senhor, viu? E lá nós conversávamos sobre o amor de Cristo. Vital, o seu Júlio também estavam lá, e nós conversávamos sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. O que nós fizemos para Cristo nos amar tanto? O que é que eu tenho, que você tem, para merecermos o amor de Cristo? Nós não fizemos nada. E ainda que nós fizéssemos alguma coisa, nós não merecemos o amor de Cristo. O amor de Cristo é imensurável, é indizível. Nós não temos como dizer, a dimensão desse amor é muito grande. E aí nós ficamos olhando a nossa vida, quem nós éramos, quem nós somos. A graça do Senhor nos alcançou. Bom, nós não somos nada, mas Cristo me escolheu, Cristo me chamou. No meio de tantas pessoas, Jesus me amou. E eu louvo a Deus pelo seu amor. A igreja é alvo do amor de Cristo. Nós falávamos sobre a mulher samaritana. Como Cristo, ele poderia ter usado um outro caminho alternativo para não passar em Samaria, mas Cristo passou em Samaria porque ele tinha um propósito, um objetivo de se encontrar com aquela mulher samaritana. E nós falávamos nesta tarde que aquela mulher samaritana, a mulher no Antigo Testamento, não valia muita coisa. Quando fazia a contagem, eram os homens, nem as mulheres, nem as crianças se contavam. Além disso, aquela mulher também, ela era samaritana. Pior ainda, porque os samaritanos e os judeus, eles tinham verdadeira inimizade. Além daquela mulher, ser samaritana, aquela mulher ainda era adúltera. Pior ainda. Aquela mulher rejeitada pela sociedade, marginalizada pelas pessoas, desprezível aos olhos humanos, foi alvo do amor de Cristo. E eu perguntei para os irmãos nessa tarde, nós 3 estávamos ali conversando, aliás, nós 4, e eu perguntei a um deles, se algum deles teria coragem de passar pela torcida do Corinthians usando a camisa do Palmeiras. Ou então ao contrário. Eu perguntei se alguém tinha coragem. Ele falou, não, pastor, não, de jeito nenhum. Aí teve um, eu não lembro quem foi, eu disse, e se passasse com a camisa do Santos na torcida do Corinthians? Ele falou, eu seria morto. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele sendo judeu, e os judeus não se davam com o samaritano, e nessa época, o autor do 1º século, Flávio Joséfo, ele dizia que todo judeu ortodoxo, todos os dias de manhã, ele levantava, antes de fazer as suas refeições, ele levantava as mãos do lado de Samaria e amaldiçoava todos os samaritanos, dizendo, seja maldito todos os samaritanos e toda a sua geração sejam malditos. Jesus fez isso, irmãos. Era como se Jesus estivesse passando com uma camisa de um time e entrando na torcida de outro time, simplesmente por amor, porque aquela mulher precisava ser amada, precisava ser aceitada, aquela mulher precisava de Cristo. Então a igreja, ela tem um amor de Jesus. Nós temos o amor de Jesus. Portanto, você que acha que ninguém me ama, ninguém me quer, Jesus, ele te ama. E ele te ama tanto a tal ponto que deu a sua vida por você. Você é especial, se valorize e tenha uma autoestima forte, positiva, porque o Senhor Jesus, ele te deu valor. Pode ser que as pessoas não te deem valor, mas Cristo te deu valor. Você é muito especial aos olhos do Senhor Jesus. A igreja, ela tem o amor de Cristo. Ela tem o perdão de Cristo. Ela tem o cuidado de Cristo. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entrega por ela todos os dias. A igreja também, ela é santificada por Cristo. O próprio Senhor Jesus tem interesse que sua igreja esteja santificada. Quando nós vemos pessoas
deliberadamente, que querem viver na prática do pecado. Gente que conhece a Deus, gente que conhece a sua palavra, gente que pertence à igreja, mas que resolveu viver no pecado, achando que pode fazer isso deliberadamente. Deus é amor, e quando eu quiser eu paro, peço perdão, Ele me perdoa. A palavra de Deus diz que com Deus não se brinca. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Tanta gente brincando de ser crente, tanta gente que é uma coisa na igreja e lá fora é outra. Cristo, Ele quer santificar a sua igreja. A palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Mas tem muita gente que nós só podemos concluir dizendo que são joios no meio do trigo. Gente que não quer conserto, gente que não se arrepende, gente que não quer mudar de vida, gente que continua na igreja fazendo as mesmas coisas, talvez até pior do que as pessoas do mundo. A palavra do Senhor, ela nos confronta com a nossa realidade, para que a gente mude de vida, para que a gente se quebrante, para que a gente se arrependa, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, de forma que a gente não seja mais as mesmas pessoas, que a gente confesse o nosso pecado e que peça a Deus que nos purifique. A igreja, além de ser santificada pela palavra de Deus, a igreja também ela tem o cuidado de Cristo. O texto diz que Cristo alimenta e cuida da igreja, assim como o marido deve cuidar da sua esposa. Ao ver a história da igreja, em todos os tempos, nesses 2000 anos de existência, nós constatamos claramente como Cristo, de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, Ele tem mantido a sua igreja. A igreja tem sido perseguida, a igreja tem sido, muitas vezes, tem passado por várias tribulações, aflições, das mais diversas, mas a igreja continua firme. A igreja continua firme. Ninguém pode parar a igreja. A igreja continua. Mesmo a igreja perseguida com toda dificuldade, ninguém pode parar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quanto mais luta, quanto mais tribulação, quanto mais dificuldade, mais a igreja avança. Ninguém para a igreja do Senhor. Em toda a história nós vemos que reis, governadores, autoridades, políticos, militares têm se levantado contra a igreja durante toda a história, mas ela permanece firme, porque nada e ninguém pode impedir os planos de Deus. E também o casamento. O casamento foi o primeiro sinal de Jesus aqui na terra. Lá em João, no capítulo 2, fala que Jesus ele foi ao casamento. E também será o último sinal antes do novo céu e nova terra. Será um casamento. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, o verso 7, o verso 9, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. O próprio Senhor Jesus está preparando a sua igreja como a noiva para o dia especial das bodas do Cordeiro. Lá em Efésios, no capítulo 5, o verso 25 a 27 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Portanto, irmãos, Ele vai apresentá-la a si mesmo. Naquele dia, Jesus Cristo vai apresentar a igreja a si mesmo, como uma noiva muito especial, com as seguintes qualificações: igreja gloriosa. A noiva estará cheia de glória de Deus. Este dia será após o arrebatamento. Somente aqueles que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador farão parte desta festa. Cristo voltará nas nuvens com grande poder e glória e subirá levando a sua igreja.
nós precisamos estar preparados para esse dia. Nós não sabemos quando e como vai ser esse dia, mas nós precisamos estar preparados para esse dia. Quando nós estudamos, e temos estudado aqui, nas quarta-feira, o livro de 1 Tessalonicenses, e a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, fala da vinda de Cristo. E esses irmãos viviam grande tribulação, porque naquela época a igreja era muito perseguida. Mas esses irmãos, eles tinham toda a alegria, eles buscavam a Deus porque eles viviam numa perspectiva de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. A qualquer momento Cristo poderia voltar. Mas hoje, a igreja parece que perdeu a esperança da volta de Cristo. Quando falamos da volta de Cristo, parece que é algo tão distante. Quando nós falamos que Cristo vai voltar, muitos já não acreditam mais. Existem alguns teólogos liberais que não acreditam mais que Cristo vai voltar, e muitos pregam isso, dizendo que o céu é aqui, e que o inferno também é aqui. Quantos crentes já não acreditam mais na volta de Cristo, não se preparam mais para esse momento? E a Bíblia diz que Jesus Cristo virá como ladrão. O ladrão ele não avisa quando ele vai chegar na sua casa para tentar te roubar. Ele vai tentar ir de surpresa, no momento que você não espera. E é desta forma que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus vai voltar. Ele vai voltar como ladrão. Por isso, nós devemos estar preparados. Sempre preparados. Cristo pode voltar hoje. Cristo pode voltar amanhã. Cristo pode voltar daqui a 10 dias. Cristo pode voltar no final do ano. E talvez se Cristo não voltar, eu e você podemos ir ao encontro dele. Nós podemos partir. Cristo pode voltar para mim e para você individualmente. Cristo pode voltar coletivamente. Mas o importante é que nós não percamos a esperança de que Cristo vai voltar. Seja como for e seja o dia que for, eu e você precisamos estar preparados. Nós não podemos brincar com a vida eterna. E se Cristo vier hoje, você está preparado? Se Cristo viesse agora, você poderia dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, eu estou preparado. Irmãos, Cristo quer apresentar uma igreja também, além de gloriosa, uma igreja sem mácula. A noiva não pode ter qualquer mancha. E você que já passou por esse processo, já foi noiva, né, já casou, a noiva tem toda uma preocupação com o seu visual, com a sua estética. Não pode ter nada manchado. Se tiver uma manchinha no vestido, não pode, eu não quero. Isso aqui vai aparecer, as pessoas vão ver o que vão falar. A maquiagem tem que ser perfeita, né? Alguns precisam até de argamassa, né? Argamassa, massa corrida, né? Mas tem que sair tudo perfeito. Não pode ter nenhuma falha, nada. E as amigas da noiva ficam: olha, você está linda, né? E a noiva, então, toda bonitona, formosa, ela se olha no espelho e ela percebe, então, que não tem nada, não tem mancha, não tem nada. E essa expressão que o texto nos mostra é a mesma expressão que foi usada, também foi utilizada no sangue de Jesus, o Cordeiro sem mancha, sem mácula. E quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. A noiva de Cristo é completamente pura, pois o próprio Senhor Jesus é quem a santifica. Meus irmãos, também a igreja sem ruga ou coisa semelhante. A Bíblia ensina que antes de subir com Cristo, a igreja terá uma transformação substancial. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. As rugas são marcas da velhice. E a igreja que subirá com Cristo será totalmente renovada. Olha que coisa interessante, irmãos. As rugas desaparecerão. E a gente tem uma preocupação quando a gente olha no espelho, né? E faz assim. A gente fala assim: olha, as rugas já estão aparecendo. Mas lá no céu você não vai ter ruga, não se preocupe. As rugas são aqui. Aqui a gente tem ruga, mas lá no céu nós não vamos ter ruga nenhuma.
Nós vamos ser renovados. Aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Esse corpo carcomido pelo tempo, Deus vai transformá-lo num corpo novo, num corpo bonito, num corpo sarado. Nós não seremos o mesmo. Não vai ter dor nas costas, não vai ter bico de papagaio, não vai ter nada disso. Isso aqui vai ficar. Lá no céu, irmãos, nós vamos ter um corpo sarado. Aquele corpo que você sempre quis. Lá no céu você vai ter um. Irmão, Cristo vai apresentar a igreja sem ruga, sem mácula, gloriosa, santa. E a santidade é o caráter, ou a característica básica, inerente. A Bíblia afirma que Deus ele é santo e nele não pode haver qualquer pecado. Por isso, a noiva de Cristo tem que ser totalmente santa. Lá no céu não entra impuro. Para ir para o céu tem que ser santo. E isso só pode acontecer pelo sangue de Jesus Cristo, que limpa e nos purifica de todo pecado. Quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus, Cristo ele nos purifica, nos santifica, e a partir de então nós estamos num processo de santificação, de abandonar o pecado, de abandonar aquilo que é errado, conforme a palavra de Deus, e procurarmos viver de acordo com a sua vontade. Certamente nós vamos continuar errando, vamos continuar pecando, mas nós podemos nos recorrer ao sangue de Cristo que nos lava e nos purifica. Por isso que nós confessamos a Deus os nossos pecados. Por isso que nós nos apresentamos diante do Senhor através da oração e pedimos a Deus que nos perdoe. Por fim, irmãos, Cristo apresentará uma igreja sem defeito. A noiva de Cristo ela tem que ser perfeita, não pode haver nenhum defeito. E só concluindo, em Cristo a igreja é perfeita. A igreja é perfeita não por nós mesmos, porque nós não somos perfeitos. A igreja é perfeita porque Cristo ele é perfeito. Talvez na próxima semana eu vou apresentar para os irmãos por que as pessoas não vão à igreja. É um vídeo que fala por que as pessoas não vão à igreja. Muitos não vão na igreja porque esperam encontrar pessoas perfeitas. E se alguém entra na igreja procurando ou pensando que as pessoas são perfeitas, não entre, porque não tem pessoas perfeitas na igreja. Nós somos imperfeitos. Mas Cristo, somente Cristo, nos faz perfeito. Porque quando Deus ele olha para a sua igreja, ele vê o sangue de Cristo. Ele vê o sacrifício de Cristo, que nos purifica, que nos limpa, que nos lava de todo pecado. A igreja perfeita, ela só pode ser perfeita por uma operação especial de Deus. É Ele quem prepara a sua igreja. Do nada Deus criou tudo. Portanto, Ele pode pegar alguém como eu e como você, alguém cheio de falha, alguém com tantos pecados e imperfeições, e fazer de nós alguém totalmente puro e santo para aquele dia especial. O sacrifício de Cristo é um sacrifício poderoso e totalmente suficiente para nos tornar uma pessoa pura. Mesmo com todos os defeitos decorrentes do pecado, Cristo nos faz santos, sem defeito. Em Cristo nós nos tornaremos perfeitos. Paulo nos ensina em 1 Coríntios que a nossa ressurreição, nós estaremos com um corpo glorificado igual ao de Cristo após a sua ressurreição. Os que estiverem vivos serão transformados. Portanto, nós devemos nos submeter ao Senhor Jesus Cristo e permitir que Ele trabalhe em nós a santificação e a nossa preparação para as bodas do Cordeiro. A obra que Cristo começou em você, Ele ainda não terminou. Dê abertura para que o Espírito Santo continue a trabalhar na sua vida. Para que você se purifique a cada dia através da palavra de Deus. Para que você se santifique. Para que você abandone o pecado. E tudo aquilo que nos separa de Deus. E que você se aproxime do Senhor. E que tenha um relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ensine a ser igreja. Como o vídeo que nós vimos no início, você é a igreja. Você é a igreja. E quando Cristo voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Vamos orar?
Eterno Deus e amado Pai, diante da Tua presença, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade. Queremos, ó Deus, te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que tem falado ao nosso coração. Queremos te agradecer, Deus, pelo Teu amor que foi derramado em nossas vidas, pelo Teu sacrifício na cruz. Nós não merecemos coisa alguma, mas o Senhor assim mesmo nos ama. Senhor, nos ensina a sermos igrejas submissas ao Teu senhorio. Nos ensina, Deus, a obedecer a Tua palavra. Nos ensina, Deus, a vivermos em união com os nossos irmãos, a vivermos em verdadeira comunhão, Senhor, porque somos pedras vivas e estamos edificados no Senhor, que é base, é o alicerce da nossa vida. Senhor, não permita que quando as lutas e as dificuldades vier, nós venhamos, ó Deus, nos esquecer do Senhor. Muito pelo contrário, que a gente possa se firmar cada dia mais em Ti. Nos permita, Senhor, que através da Tua palavra, através, Senhor, de uma vida de oração, nós possamos nos santificar a cada dia, para que quando o Senhor vier, possamos estar preparados, Senhor. Como a noiva que se prepara para o casamento. Deus nos prepara. Prepara a Tua igreja, Senhor, neste lugar. Prepara o Teu povo aqui, Senhor. Ó Deus, livra-nos de todo pecado. Livra-nos, ó Deus, de toda artimanha do diabo que tenta nos destruir, nos derrubar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra o nosso lar, nossos filhos. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua igreja prevaleça, que a Tua igreja continue de pé, firmada no Senhor. Ó Deus, nós oramos assim, pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, o discernimento desta palavra, para que a gente possa viver dia a dia em obediência, Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo esteja com todos aqui e também com todos aqueles que professam o nome de Jesus em toda a face da terra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.